Olá, gente amiga do Centro Espírita Miguel. Nós da diretoria queremos agradecer a confiança que nos foi depositada por toda a doação que recebemos, né? E é com muita alegria
que comunicamos a todos que a obra do telhado foi concluída. Olha que maravilha, né? Esses corações queridos, amigos, né, que colaboraram tanto para que isso se concretizasse, né? Assim sendo, abriremos a nossa casa para a reunião pública de quinta-feira. Será no dia 26 de maio, às 14h30, e todos estão convidados. Esse retorno das atividades do SEM, ele deve ser gradativo, priorizando vidas e a saúde de todos os trabalhadores e frequentadores, seguindo rigorosamente um protocolo orientado pelo CERJ, que é o Conselho Estadual Espírita, né, do Rio de Janeiro, de distanciamento limitado a 60 pessoas, com uso de máscara e comprovante de vacinação. Importante ainda lembrar, se por acaso algum trabalhador ou frequentador, né, apresente sinais e sintomas de Covid, deve imediatamente respeitar o isolamento domiciliar e ainda procurar orientação médica. Importante que tenham essa prática, né, respeitando todos aqueles que convivem conosco, seja no grupo familiar, seja no grupo social, enfim, onde estivermos, né? E foi graças a todos esses corações generosos que conseguimos alcançar essa meta. Que Jesus abençoe e ilumine esses corações. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. Vamos dar início à nossa reunião de fluidoterapia da noite de hoje, onde todos juntos vamos mentalizar a casa de Miguel, buscando assim entrar em sintonia com os trabalhadores espirituais da nossa casa e da nossa reunião, para que todos juntos possamos vibrar por esses irmãos que se encontram enfermos do corpo e enfermos da alma, e assim buscar uma melhora para todos nós. Que Jesus nos ampare hoje e sempre. Do livro Caminho, Verdade e Vida, a lição pelo Espírito Emmanuel, a lição de número 44, que tem o título Cego de Jericó. Aqui tem uma mensagem de Lucas, que está em Lucas capítulo 18, versículo 41, que diz assim: dizendo, que queres que te faça? E ele respondeu, Senhor, que eu veja. O cego de Jericó é das grandes figuras dos ensinamentos evangélicos. Informa-nos a narrativa de Lucas que o infeliz andava pelo caminho mendigando, né? Sentindo a aproximação do mestre, pôs-se a gritar, implorando misericórdia. Irritam-se os populares em face de tão insistentes rogativas. Tentam impedi-lo, recomendando-lhe calar as solicitações. Claro, Jesus, contudo, ouve-lhe a súplica, aproxima-se dele e interroga com amor: que queres que te faça? À frente do magnânimo dispensador dos bens divinos, recebendo liberdade tão ampla, o pedinte sincero responde apenas isto: Senhor, que eu veja. O propósito desse cego honesto e humilde deveria ser o nosso em todas as circunstâncias da vida. Mergulhados na carne ou fora dela, somos às vezes esse mendigo de Jericó, esmolando às margens da estrada comum. Chama-nos a vida, o trabalho apela para nós, abençoa-nos a luz do conhecimento, mas permanecemos indecisos, sem coragem de marchar para a realização elevada que nos compete atingir.
E quando surge a oportunidade de nosso encontro espiritual com Cristo, além de sentirmos que o mundo se volta contra nós, induzindo-nos à indiferença, é muito raro sabermos pedir sensatamente. Por isso mesmo é muito valiosa a recordação do pobrezinho mencionado no versículo de Lucas, porquanto não é preciso compareçamos diante do Mestre com volumosa bagagem de rogativos. Basta lhe peçamos o dom de ver, com a exata compreensão das particularidades do caminho evolutivo. Que o Senhor, portanto, nos faça enxergar todos os fenômenos e situações, pessoas e coisas, com amor e justiça, e possuiremos o necessário à nossa alegria imortal. Graças a Deus. Jesus, mestre amigo, nesse instante elevamos nossos pensamentos a Ti, para te agradecer a oportunidade de estarmos dando por iniciada a nossa sessão de fluidoterapia desta noite. Tu bem sabes que todos nós estamos afastados do trabalho apenas fisicamente. Nossas mentes estão voltadas para o alto, voltadas para a espiritualidade de luz, que nos auxilia e nos ampara. Te pedimos, Mestre Jesus, que juntamente com toda a espiritualidade, atenda por favor todos esses nomes, todos esses endereços, todas essas pessoas que estão tão necessitadas de auxílio, para que possam se sentir melhor, recuperar sua saúde e retornar normalmente ao seu cotidiano. E nós, médiuns trabalhadores, estamos te agradecer a oportunidade, principalmente pelo estudo do Evangelho, bússola renovadora de nossos pensamentos e atitudes. E assim, mestre querido, te pedimos que leve o nosso agradecimento até Deus, nosso Pai Maior. E, sob a tua luz, estamos dando por iniciada a nossa reunião da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à reunião de fluidoterapia do Centro Espírita Miguel. Eu sou Rosana Mondaini, uma trabalhadora da casa, e hoje nós vamos dar continuidade ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, que tem como título Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Essa frase foi retirada do Evangelho de João, no capítulo 3, para nos esclarecer a respeito da reencarnação. Esse capítulo ele tem 26 itens para facilitar o nosso entendimento. E hoje nós vamos falar um pouquinho do item 4 ao 9, que tem como título Ressurreição e Reencarnação. E vamos entender um pouquinho o que vencerá um e a outro, para nos esclarecer sobre esse assunto. Ele fala assim no item 4. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, que eram materialistas, cuja crença era de que tudo acaba com a morte, não acreditavam nisso. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e de sua ligação com o corpo. Criam eles que um homem que vivera podia reviver, sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se, mas eles acreditavam nisso. Designavam pelo termo ressurreição.
o que o Espiritismo mais claramente, judiciosamente, chama reencarnação. Com efeito, a ressurreição dá a ideia de voltar à vida o corpo que já está morto, o que a ciência e os elementos desse corpo, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos. Dando uma pausa aqui no texto, todos nós já vimos, ou pelo menos sabemos, o que vem a ser uma exumação. Né? Para aqueles que não sabem, a exumação é quando nós enterramos os nossos entes queridos, os corpos dos nossos entes queridos, né? Depois de um tempo, nós chegamos lá e vamos exumar aquele corpo, tirar dali os restos mortais dele. E quando abrimos o caixão, o que nós encontramos? Os ossos, as unhas e os cabelos. Todo o resto foi decomposto. É isso? Então, ele fala aqui que como eles poderiam entender a ressurreição como essa questão do espírito ressurgir no mesmo corpo, depois de morto. E como ele fala, a própria ciência, que, diga-se de passagem, naquela época não sabia nada, né? Quase nada, muito pouco, como ela explicaria isso? Porque mais à frente ele vai se falar assim, a reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele, o que nada tem com o antigo. Então, ele está explicando a diferença entre o entendimento da ressurreição e a reencarnação. Para nós, né, os espíritos nos explicam o que é a reencarnação. Nós, espíritos imortais, sob a lei do progresso, reencarnamos tantas vezes quanto forem necessárias. Mas a cada vez que nós estamos aqui ou em outro planeta que comporte a nossa evolução, nós vamos habitar o quê? Um outro corpo. O espírito, eu, espírito, sou o mesmo. O mesmo. Mas esse corpo aqui pertence a essa personalidade aqui. Rosana, mulher brasileira, né? Então, essa é a minha personalidade. Só que, quando eu desencarnar, esse corpinho vai ficar. Do pó vieste, ao pó retornarás. Ele vai ficar. Mas eu, espírito, continuarei no meu aprendizado e vou reencarnar em um outro corpo, de acordo com a minha necessidade de aprendizado. Essa é a lei. Isso é que os espíritos vieram nos esclarecer. Muitos trazem, assim, umas falas bem infantis, digamos assim, em relação... mas como assim eu vou... eu não tenho nada a ver com aquele espírito? Tem, com aquele corpo, perdão. Tem. Porque você vai modelar o próximo corpo junto com os engenheiros siderais, né, com os responsáveis pela reencarnação, os espíritos responsáveis pela reencarnação, você vai modelar junto com eles o seu próximo corpo, assim como modelou esse que hoje você habita. Porque esse corpinho vai ficar, não tem jeito. E a gente vai habitar outro, de acordo com as nossas necessidades. E ele continua. A palavra ressurreição podia, assim, aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas.
Se, portanto, segundo a crença deles, dos próprios judeus, João Batista era Elias. Só que o corpo de João não podia ser o de Elias, porque João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser Elias reencarnado, porém não ressuscitado. Então, eles mesmos não sabiam explicar as suas próprias crenças e entendimentos. Porque eles sabiam daquelas realidades, mas não sabiam explicar. Por que a ressurreição pode ser aplicada a Lázaro? Porque Lázaro não estava morto. O que significa a ressurreição? A gente foi buscar, né? Deriva do latim, e ressurreição significa levantar-se, erguer-se novamente, ressurgir. E foi o que aconteceu com Lázaro. Jesus sabia que Lázaro não estava morto, mas também não derrogou a lei de Deus. Ele falou: tira a pedra e Lázaro, vem para fora. Que todo esse processo aí tem também uma simbologia, um ensinamento para todos nós, né? Mas vamos ver aqui. Então, o que aconteceu de fato com Lázaro? Lázaro sofria de letargia. E, para lembrar, naquela época, a ciência era muito precária. Ela não tinha o conhecimento que tem hoje. Hoje, nós sabemos de que pode acontecer, sim, essa situação da letargia, né? Isso acontece. Para nós espíritos, Dona Ivone, né? Ela sofria com a letargia. Quando ela tinha mais ou menos 6 meses, se não me engano, o que aconteceu com ela? Ela passou por esse processo, foi dada como morta. Só que no momento do seu velório, sua mãe fez uma oração à Mãe Maria, pedindo pela sua filha. E, naquele momento, a criança dá um grito, voltando a si. Aí foram entender que o que Dona Ivone tinha era a letargia. Ela não estava morta. Não foi um milagre, né? Assim como não foi um milagre com Lázaro. E para que a gente possa entender, existem dois momentos, tá? É a letargia e a catalepsia. A letargia, ela é mais geral. Ela se apresenta no corpo todo, que é uma deficiência do fluido vital naquele organismo, que dá até uma certa... apodrece, chega a apodrecer o corpo. Mas ainda tem a vida ali. Há uma ligação do espírito com o corpo. Enquanto houver essa ligação, não há morte. Dá até mau cheiro também. Isso acontece. Por que acontece? Nós não sabemos. E existe até um caso, né? Mas os mais antigos vão lembrar, acredito eu, não me lembro o nome do artista, mas foi um caso muito famoso, que quando ele passou pelo processo da letargia, e quando foram descobrir, foram lá tirar o seu caixão, né? Porque o médico que o acompanhava sabia que ele sofria disso, mas não avisou a ninguém, e ele não estava junto a ele quando ele sentiu essa letargia, passou por esse processo, e quando foram desenterrar o caixão rápido, o seu corpo estava revirado no caixão, demonstrando aí, mais uma vez, desse processo que ele passou. E existe a catalepsia, que é um processo parcial dessa deficiência do fluido vital no organismo. A catalepsia ela acontece
em alguns órgãos. Também há esse adormecimento, mas não há uma morte aparente, né? E a doutrina explica muito bem isso tudo e a ciência também. E por que não poderia ser aplicado a João Batista? Já que eles acreditavam também que João Batista era a reencarnação de Elias. Porque João Batista, eles viram ele pequenininho, viram ele nascer. Conheciam seus pais. Então, como assim João Batista era Elias? Através da ressurreição? Não, através da reencarnação. O espírito que habitou o corpo de Elias era o mesmo agora habitando o corpo que foi dado o nome de João Batista. Tanto é que João Batista trouxe toda a sua missão. Ele já tinha um grau de amadurecimento muito alto, assim como Elias. Então, ele foi só caminhando com a lei do progresso, ampliando os seus conhecimentos, o seu aprendizado e a sua evolução. Assim como nós. Hoje, eu sou a minha melhor versão. Em todos os âmbitos, eu sou a minha melhor versão. Hoje, eu me apresento como Rosana, um corpo feminino, que vou desencarnar. E que continuarei com o meu progresso espiritual, habitando outros corpos e modelados de acordo com a minha necessidade. E essa modelação não é uma imposição de Deus, e sim eu tenho uma coparticipação dessa modelação. Eu vou modelar esse meu corpo, assim como eu modelei esse, junto com essa espiritualidade de luz, responsável pela reencarnação, de acordo com as minhas necessidades. Então, se hoje eu estou nesse corpinho, e cada um de nós, não pense que ele foi dado ao acaso a vocês. Não. Vocês ajudaram a criar. Então, você é a sua própria criação. Física, mental, moral. Por isso que Jesus fala, Lázaro, vem para fora. Tira a pedra e vem para fora. É esse convite que ele faz para nós. Tira a pedra e vem para fora. Tira as dificuldades e vem para fora. Vem se mostrar, vem fazer brilhar a vossa luz. Porque eu vim, não foi o que Jesus falou para nós? Eu vim para que vós tenha vida, vida em abundância. Não essa vida de dor e de sofrimento, de saúde, de doenças que nós construímos. Já dizia lá, né, no Templo de Delfos, mente sã, corpo são. Se o meu corpo não está são, é porque a minha mente não está. É sinal que eu preciso cuidar da minha mente. E de que forma eu faço isso? A doutrina nos ajuda e muito. Mas nós também temos outras ferramentas dadas por Deus para que isso se cumpra, para que essa verdade se cumpra. De eu fazer brilhar a minha luz. Porque eu não consigo fazer brilhar a minha luz se eu estou carregado de preconceito, de imperfeições morais, do tipo ciúme, inveja. Isso a gente sabe bem, né? Eu não preciso aqui enumerar. Mas ainda está aqui dentro de nós. Então, tira a pedra das dificuldades, né? Da má vontade, da preguiça, e vem para fora. Traz essa beleza que tu és, que cada um de nós somos. Vem fazer brilhar essa luz através de Jesus. Nós temos, como eu falei, nós temos a ferramenta, né? Nós temos a psicanálise, nós temos a psicologia e tantas outras terapias, a meditação, que nos ajuda a entender quem somos,
onde podemos melhorar, o que estamos fazendo conosco. Ajuda no alto amor, fazendo cumprir aquele ensinamento do Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas, mas o próximo como a ti mesmo. E eu finjo que amo o próximo porque eu não me amo. Isso, lógico, é para um outro momento. Mas a reencarnação nos é dada para isso. Para eu fazer essa reforma íntima. Porque é o convite da doutrina e foi o convite de Jesus. E o que é a doutrina, senão o cristianismo redivivo? O que é a doutrina, senão colocar em prática, no meu dia a dia, todo esse ensinamento que o Cristo trouxe? Como disse Paulo, nos tornarmos cartas vivas do Evangelho. Onde cada gesto, onde cada pensamento meu é baseado nos ensinamentos do Cristo. Sabemos que é difícil para todos nós, né? Mas também sabemos que não é impossível. Porque se assim o fosse, Jesus não teria trazido toda essa verdade. A reencarnação, mais uma vez eu digo, é para isso, para evoluirmos, para nos tornarmos pessoas melhores, dignas de sermos reconhecidas como discípulos do Cristo. E a pergunta que eu sempre gosto de deixar: como você quer ser reconhecido? Por você mesmo. Por você mesmo como discípulo do Cristo? Ou não? Aproveitamos o tempo que ainda nós temos, né? De acompanhar a evolução desse nosso planeta, nesse momento de crise que todos nós estamos passando. Porque voltaremos, é fato. Através, a lei da reencarnação nos fala disso. Então, vamos trabalhar agora para quando voltarmos melhores. A proposta é essa. E como nós não temos muito tempo, né? Vamos passar aqui rapidamente para o texto aqui, o item, um pedacinho do item. Não, o item 5, que ele fala assim: entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus. Ele não era qualquer judeu. Ele era um senador dos judeus. Então, ele tinha muito conhecimento. Que veio à noite ter com Jesus. Tudo isso é uma simbologia, tá? Essa noite aqui ainda demonstrava que o senador dos judeus, Nicodemos, ainda tinha o seu nível moral muito baixo. Mas mesmo assim ele foi ter com Jesus. Ele disse: mestre, um judeu chamando Jesus de mestre. Como disse, um senador judeu chamando Jesus de mestre. Sabemos, quem sabe? A cúpula. Que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor. Porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes, se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade, te digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Retrucou-lhe Jesus: em verdade, digo-te, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, e o que é nascido de Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasça de novo. O Espírito sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem ele, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido
do Espírito. Respondeu-lhe Nicodemo: como pode isso fazer-se? Ele não entendia do que estava fazendo, estava falando Jesus. Jesus estava falando, mas ele não sabia como isso acontecia. Jesus lhe observou: pois que é mestre em Israel e ignora essas coisas? Digo-te em verdade, que não dizemos senão o que sabemos, e o que não damos testemunho, senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos falo das coisas do céu? Ou seja, tudo aquilo que Jesus estava falando para ele ali naquele momento era coisa deles, da terra. Então, quando Jesus começasse a falar as coisas do céu, ele não ia entender. E ele era rei, ele era mestre, né, entre os judeus. Ele era um senador, como ele fala aqui, mestre em Israel. Ele detinha conhecimento. E como assim ele falava de conhecimento que ele mesmo não sabia? Então, do que ele falava? Então, ele não falava a verdade. Aí, no item 7, ele fala assim: estas palavras, se um homem não renascer da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido de regeneração pela água do batismo. Tanto é que o batismo significa ficar puro, né? Daí o entendimento deles de batizar, até hoje. A água, mas nós, o que temos que ser puros, né? Não é a água que me purifica, e sim a minha vivência evangélica que me purifica, o meu entendimento dos ensinamentos de Jesus, através da doutrina espírita que me purifica. E através também da reencarnação. Porque nessa vida, muitos se deparam com a doutrina espírita. Quanto tempo? Com quantos anos? E não há chance para eles se depurarem? E como há? Nunca é tarde para recomeçar, né? Porque aquilo que eu aprendo aqui segue comigo. Então, na próxima existência, eu vou utilizar. Então, nunca é tarde para começar a estudar a doutrina espírita. Mas ele continua aqui. O texto primitivo, porém, rezava simplesmente não renascer da água e do Espírito. Ao passo que, em algumas traduções, as palavras do Espírito foram substituídas pelas seguintes: do Santo Espírito, o que já não corresponde ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta dos primeiros comentários a que os evangelhos deram lugar, como só comprovará um dia, sem equívoco possível. Então, um dia, todos nós entenderemos essas palavras do Cristo com toda a clareza e seu entendimento e profundidade. A doutrina está nos ajudando a isso. Mas, à medida que nós vamos estudando, vamos aprendendo. Segundo essa crença, a água se tornará o símbolo da natureza material, como o espírito era da natureza inteligente. Estas palavras, se o homem não renascer da água e do espírito, ou em água e em espírito, significam, pois, se o homem não renascer com seu corpo e sua alma. E é nesse sentido que a princípio as compreenderão. Tal interpretação se justifica, aliás, por estas outras palavras: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. A carne reproduz a carne, gera outra carne, né? Basta ver
a gestação. Homem e mulher se juntam e formam um outro corpo. Mas o espírito não gera um outro espírito. Nós, espíritos, somos de Deus. Somos uma criação de Deus. Nós não temos ainda esse conhecimento, mas os espíritos nos dizem isso. Mas nós sabemos que um corpo a gente cria, mas um espírito não. E para terminar, ele fala, né? Ele continua aqui. Jesus estabelece aí uma distinção positiva entre o espírito e o corpo. O que é nascido de carne é carne. Indica claramente que só o corpo procede do corpo e que o espírito independe deste. O espírito sopra onde quer, ouve-lhe a voz, mas não sabes nem de onde ele vem, nem para onde vai. Pode-se entender que se trata do Espírito de Deus, que dá vida a quem ele quer, ou da alma do homem. Nesta última acepção, não sabes de onde ele vem, nem para onde ele vai. Significa que ninguém sabe o que foi, nem o que será o Espírito. Se o Espírito ou alma fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, saber-se-ia de onde ele veio, pois que se ele conheceria o começo. Como quer que seja, essa passagem consagra o princípio da pré-existência da alma e, por conseguinte, o da pluralidade das existências. Então, era isso que eu queria trazer na noite de hoje para as nossas reflexões, deixando sempre aqui o convite para que vocês se aprofundem nos temas, porque nós não temos tempo hábil para explicar tudo. Fiquem com Deus e agradeço mais uma vez essa oportunidade. Um grande abraço. Vamos agora nos encaminhar para a prece final, onde todos juntos buscamos Jesus em nossos pensamentos, para aproveitar melhor essas vibrações de saúde, de equilíbrio e de harmonia para o nosso corpo físico e espiritual. Que Jesus ampare a todos nós, hoje e sempre. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Jesus, mestre amigo, nossa reunião vai terminando e mais uma vez estamos elevando os nossos pensamentos a Ti, para Te agradecer pelo estudo do Evangelho que nos foi oferecido nesta noite. Evangelho este que renova nossas ideias, renova nossas atitudes. Agradecidos estamos também a Catuíte, às irmãs Margaridas e todos os trabalhadores do invisível, que nos amparam, que nos auxiliam, que nos sustentam e orientam sempre. Mestre amigo, te pedimos por favor que leve mais uma vez nosso agradecimento até Deus, nosso Pai maior,
por tudo que recebemos, e muito do que recebemos nem percebemos. Mestre, que as tuas vibrações de luz e de paz estejam conosco hoje e sempre, como sempre sabemos que elas estão. Sempre digo, nós é que precisamos evitar esforços para estarmos vibrando na tua face, pois tu és nosso modelo e guia, tu és o nosso sustentáculo. Obrigado por tudo. E assim, estamos dando por encerrada a nossa reunião de fluidoterapia na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus, graças a ti, Jesus.